Boa noite, irmãos. No mesmo espírito de louvor, que significa elogio, vamos dizimar e ofertar nessa noite. Palavra de Deus em Gênesis 4. A partir da segunda parte do verso 2, diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor falava comigo sobre essa passagem e nós sabemos o quanto o Senhor tem sido bom. Acabamos de cantar. Só Tu és santo. Santo significa perfeito. Então, quando nós levantamos nossas mãos e dizemos só Tu és santo, nós estamos dizendo só Tu és perfeito. Quem pode fazer isso novamente? Levanta sua mão. Começa, em vez de santo, começa a falar só Tu és perfeito. Só Tu és perfeito, Senhor. Só Tu és perfeito. Ninguém se compara a Ti, porque Tu é o único perfeito, Senhor. Aleluia, aleluia. E olhando para esse texto, eu consigo, com todo respeito, imaginar o coração de Abel naquele dia, declarando isso, olhando para o que o Senhor tinha dado para ele. A gente muitas vezes olha para a história de Adão e Eva e enxerga ali onde houve a queda, que o Senhor expulsou eles do jardim. Mas o mesmo Senhor do jardim é o Senhor de fora do jardim. Então é o Senhor que continuava sustentando a vida deles. Foi o Senhor que deu os filhos para Adão e Eva. E nesse contexto o Senhor que deu o rebanho para Abel. Então eu consigo imaginar Abel olhando para aquele rebanho e falando: só Tu és perfeito. Aleluia! Só Tu para fazer uma coisa dessa. Mesmo nós sendo infiéis a Ti, mesmo o homem caindo diante de Ti, o Senhor continua fiel. Só Tu és perfeito. Só o Senhor tem esse coração, só o Senhor tem essa mentalidade. Quantos já imaginaram? Se eu fosse Deus eu tinha estraçalhado tudo e feito tudo de novo. Mas o coração de Deus não é assim, porque Ele é perfeito, irmãos. Então, fecha o teu olho, começa a adorar o Senhor. Se tu trouxe o teu dízimo, a tua oferta, esconde ela na mão, não mostra para ninguém, mas começa a oferecer ela ao Senhor e dizer: Senhor, só Tu és perfeito. Senhor, só Tu és perfeito. Quando o meu salário parece que não vai dar no fim do mês, Tu vem e traz provisão. Só Tu és perfeito, Senhor. Só Tu és perfeito, só Tu traz alegria quando o mundo diz que está tendo escassez. Só Tu nos dá saúde quando o mundo está perecendo em doença. Só Tu és perfeito cuidando dos nossos irmãos e de nós nessa pandemia. Só Tu és perfeito, Senhor. Se você não conseguiu enxergar essa realidade do Senhor, fecha o teu olho, irmão, e comece a enxergar pela fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as coisas do reino de Deus não são por vistas, elas são por fé. Se você não está vendo o milagre acontecer na tua vida ainda, pode acreditar que Deus está cuidando. O mesmo Deus está dizendo isso para ti nessa noite, o mesmo Deus do jardim é o mesmo Deus de fora do jardim. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando da tua vida, cuidando da tua família, cuidando do teu emprego, das tuas finanças. Em nome de Jesus, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas.
É aqui na frente ou o pessoal vai passar? O pessoal vai passar, então você não precisa sair do lugar para não haver aglomeração. Senhor, em nome de Jesus, nós oferecemos com amor, gratidão e humildade os dízimos e as ofertas nessa noite, Senhor. Cheios de gratidão no nosso coração, porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti, Senhor. Nós enchemos o nosso coração de louvor a Ti, Senhor. Agradecemos pelo que o Senhor nos deu, pelo que o Senhor nos fez, pelo que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em todas as situações, Senhor. Declaro isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão precisando de uma porta aberta de emprego, Senhor. Nós profetizamos isso pelo nome de Jesus, Senhor. Todas as coisas vêm de Ti e o Senhor dá, Senhor, àqueles que Tu amas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te amamos e Te agradecemos nessa noite. Aleluia. Nós estamos na mão de um Deus que é o Deus do impossível, amém? Amém. Jesus disse que o que aos homens é impossível, para Deus não é. Para Deus nada é impossível, amém? Glória a Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho, e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, e liberta encarcerados das prisões.
como ele que profetizou, Deus já está fazendo. Deus está fazendo um milagre em sua vida. Aquilo que é impossível, Deus está fazendo. Deus chama as coisas que não são como se já fossem em tua vida. Aleluia. Amém? Você crê? Aleluia. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é a fé. Fé é certeza e convicção. Amém? Coisas que se esperam, que não se veem, mas que nós esperamos. Nós cremos que nós já temos em Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor faz coisas impossíveis? Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vou pedir que a Zenilda se levante. Fica de pé, Zé, minha irmã. Quantos conhecem a Zé? A Zenilda foi curada de um câncer na cabeça. Algo que esses meus olhos aqui, que a terra há de comer, viu. E foi com esse milagre que Deus me trouxe para ele, me converteu o meu coração. E então Deus faz coisas impossíveis, tá? Então a Zenilda, antes da Vitória nascer, Vitória está ali do lado dela, ó. Quantos anos tem a Vitória? Quanto? 24, estou denunciando aqui a idade da Vivi. Mas há 24 anos, 24 anos atrás, amanhã ela faz 25. Que o Senhor possa multiplicar seus anos com muita graça, sabedoria, revelação cheia de Cristo, em nome de Jesus. Então quero testemunhar mais uma vez. Eu não canso de dizer e de proclamar que Deus realmente faz coisas impossíveis. O que é impossível para você? O que é que você está esperando? Se está esperando é porque tem esperança. E esperança, ela é um fruto também da fé, tá? Todo aquele que crê também espera. Então, se você está esperando e se a tua fé está depositada em Cristo, no Senhor, com certeza Deus fará. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus possa te fazer contemplar isso. Mesmo ainda você não vendo ali, mas você pode, pelos olhos da fé, contemplar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem uma pessoa ou algumas pessoas nos visitando. Pode se colocar de pé, por favor. Parece que tem um irmãozinho que está na casa do Cleiton. Fica de pé. Como é que é o nome dele? É Pedro? É isso? Pedro, né? Dá uma olhadinha lá, irmãos. Estenda suas mãos aí. Senhor, a bênção seja sobre a vida do Pedro. Que seja recebido com alegria e que possa ser cheio da tua presença nos dias em que permanecer ali junto com o Cleiton. Ó Deus, que ele possa ser edificado, fortalecido pela tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pedro. Tem mais alguém aqui entre nós que está visitando? Olha ali, ó. Qual é o teu nome? Vitor. Fica de pé, Vitor. Estenda suas mãos aí. Abençoamos o Vitor também, Senhor. Seja a tua bênção, tua paz, tua alegria sobre o seu coração, sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitá-lo continuamente, constantemente, trazendo paz em seu coração, em nome de Jesus. Fique à vontade, Vitor. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero deixar dois avisos bem rápidos. O primeiro dele é sobre o nosso encontro. Eu me confundi um pouquinho, até estava conversando com a Dione no WhatsApp. Aí eu falei para ela 19h30, mas eu estava falando 19h30 do drive-thru aí, da ceia, mas nosso encontro é às 19 horas. Por que 19 horas? Eu estou conversando com o Fabinho é mais jovem, o Fabinho ainda está na ativa no trabalho, então ele falou assim, é bom a gente começar às 7, porque o pessoal, a gente libera o pessoal mais cedo um pouquinho, porque na segunda-feira trabalha. Então, viu, Johnny? Vamos permanecer então às 19 horas, tá bom? Mas aí a gente sabe que sempre tem uma margenzinha, mas é bom, se você pudesse chegar às 19 horas, nós começamos
domingo passado às 19h10 mais ou menos, quando foi 9 horas estava terminando. Então assim fica bom para todos. Então 19 horas no próximo domingo, tá bom, irmãos? E que mais? Nós ainda estamos nos ajustando em questão das filmagens, das lives que a gente está passando. Ainda não é ao vivo, não temos possibilidade, nossa internet oscila muito. A região aqui ela não é boa, a internet não tem fibra ótica, só tem de cabo. E quando chega nesse horário aqui, ele fica oscilando. Então, nós temos passado durante a semana, no meio da semana. E eu sei que durante a semana é ruim para os irmãos. Muitos vêm do trabalho, correndo, acabam perdendo. Então, para que toda a igreja participe, nós vamos atrasar um pouquinho. Por enquanto, creio que vai melhorar, mas nós vamos transmitir esse encontro aqui domingo que vem, na live, tá bom? Então vai ficar sempre um domingo depois. Então, o que foi gravado aqui vai passar no outro domingo. Assim o pessoal no mesmo horário que estiver aqui vai estar também vendo o encontro. Só que vai estar um pouquinho mais atrasado. Mas a palavra se renova a cada dia, tá bom, irmãos? Então vai ficar assim. Agora eu quero convidar os irmãos para esse meio da semana. Eu sei que vai ser um sacrifício a mais, mas vale a pena, porque o John mandou uma palavra preciosa, com saudade da igreja. Ele tinha gravado uma mensagem e sentiu o desejo de transmitir para a igreja. Então na quarta-feira, né, Luquinhas? Quarta-feira às 20 horas nós vamos transmitir essa mensagem para toda a igreja. Você pode na tua casa participar, é bom você participar também, menciona ali, conversa com os irmãos, manda uma mensagem, essa comunhão é boa. Então, você está convidado aí a assistir esse encontro, uma palavra que o John vai trazer para a igreja, na quarta-feira às 20 horas, amém, irmãos? Quero chamar o Gustavo e a Jéssica com os pais, avós e o filho. Por favor, vem aqui, nós vamos orar por vocês. Vemos os avós também participar deste momento precioso. Sabia que é meu sobrinho? Mais um sobrinho. E por ser sobrinho também eu recebo como neto. Glória a Deus. Só não guardei o nome dele, porque é o Abner, porque eu ia falar Azaf, mas tudo é profeta. Abner. Chega aí, Jonas, chega aí, Rose. É bom vocês colocarem aqui, apesar da questão do distanciamento, pode ficar tranquilinho. Importante esse tempo. Irmãos, presta atenção numa coisa. Salmo 24 diz o seguinte: que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, porque o Senhor criou e o Senhor formou. Isso nos dá a compreensão de que todas as coisas são de Deus. E Romanos diz que a glória de Deus está expressa nas coisas que foram criadas. E você vê que toda a criação ela expressa a glória de Deus. Às vezes nós não paramos para imaginar, para pensar que um ser humano é obra do Senhor. É Deus que criou. Foi Deus que soprou essa vida, o Abner, para essa geração. E bem-aventurados são os pais que reconhecem isso, porque nem todas as pessoas reconhecem. De trazer um filho e apresentar diante da igreja de Deus. Então, vocês são bem-aventurados, e também a vida do Abner. E agora eu vou perguntar para vocês: o que vocês vieram fazer aqui com essa criança? Apresentar o Senhor. Amém, irmãos? Sabia que Jesus está presente? É claro que sim. Mas muito mais também por você, através de você, que é
o corpo de Cristo, que é a família de Deus, que é o santuário do Espírito Santo, através de você. Então, por que eles trouxeram aqui, nesse lugar? Porque aqui está a igreja que é corpo de Cristo, e se o corpo está presente, a cabeça também está presente, que é o Senhor Jesus. Então eu quero que vocês se coloquem de pé, como representantes do Senhor, estenda suas mãos aqui, vamos profetizar sobre a vida do Abner, e sobre essa família, mais um netinho que Deus tem acrescentado, do João e da Fátima, é o primeiro, né? Mas ali já estão, é o terceiro, olha lá, irmãos. Depois vou pedir para vocês orarem por nós também. Senhor, queremos dar graças a Ti pela vida do Abner. Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de conhecê-lo, de recebê-lo. Nós recebemos com carinho, com alegria. Ó Deus, e queremos apresentar diante de Ti, como representantes do Senhor, debaixo da autoridade dos pais, que com toda a convicção, sabendo que Tu és o Criador, que Tu és o Senhor, traz o Abner diante do Teu altar. Senhor, nós apresentamos essa criança. O Abner pertence a Ti, pertence ao Senhor Jesus. Nós profetizamos que ele vai crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Vai ser uma bênção em Tuas mãos, Senhor. Na sua geração vai salgar e temperar essa terra com a Tua palavra, com um testemunho de um verdadeiro discípulo que teme ao Senhor. Enche o seu coração de temor, de reverência a Deus, ao Deus vivo. Que o Senhor possa usar a vida do Abner. Declaramos, ó Deus, que ele será um profeta em Tuas mãos. Será alguém que levará a Tua palavra, a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho neste mundo, e será uma bênção para Ti, em nome de Jesus. Senhor, dá saúde, derrama paz, derrama alegria em seu coração. Ó Deus, que ele possa ser acompanhado por Ti em todos os seus caminhos. Senhor, possa guiá-lo pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, fazer descansar, repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ó Deus, que ele possa ser um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Paz, alegria, sabedoria do alto, seja cheio do Espírito Santo, para a Tua glória e o Teu louvor. Nós apresentamos, entregamos em Tuas mãos, Senhor, a vida do Abner durante todas as fases da sua vida, que ele possa crescer, se fortalecer na fé, em nome de Jesus. Para a Tua glória nós oramos. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Sintam-se abraçados, não vamos poder abraçar, mas com certeza, irmãos, teve uma vez não, quando eu me converti, a primeira coisa que eu me lembrei, interessante, eu tinha 2 anos de idade quando meu pai faleceu, eu não conheci ele, mas uma certeza que eu tive quando eu me converti, uma certeza que queimou no meu coração. Um dia fui apresentado diante do Senhor, diante da igreja, e Deus é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então abra agora a tua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Quem está em dia com a leitura, passou por essa mensagem, né? Já meditou nesse texto, Gênesis 24, a mensagem muito preciosa. Antes disso eu quero orar também, para que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, nós oramos mais uma vez, entregamos em Tuas mãos esse tempo, nós vamos participar da comunhão do cálice e do sangue. Somos a Tua igreja, somos o Teu povo, somos Teus filhos, e queremos, Senhor, ouvir Tua voz. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, revela-te a nós, tira toda a venda dos nossos olhos, que possamos contemplar aquilo que o Senhor está vendo, da forma que o Senhor está vendo. Revela-nos, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, que possamos mergulhar na Tua palavra,
que possamos nos aproximar mais de Ti, conhecer profundamente o Teu coração, que toda a glória, toda a honra, toda a centralidade seja na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou pedir que prestem atenção e que mergulhem comigo nessa história. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é sempre a sombra daquilo que virá, daquilo que haveria de vir. Muitas das coisas já se manifestaram, já são muito claras para nós, e Deus está nos lapidando a cada dia. Então essa história é uma história do passado, mas que tem tudo a ver com o presente, com a igreja nos dias em que vivemos. Eu quero repartir com vocês Gênesis 24, a história que traz um título aqui de Abraão manda seu servo buscar uma esposa para seu filho Isaque. Quantos já conheciam essa história? Glória a Deus, então vai ficar fácil meditarmos juntos. Vamos ler alguns versículos, mais precisamente até o 26, vai ser um pouquinho longo, mas é uma história, e vamos mergulhar nela e vamos prestar atenção naquilo que Deus está falando aqui. Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, ele disse: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência e virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse:
tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a beber a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado um bom termo à sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão dela, o peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos para e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Amém? Até aí, é uma história um pouquinho longa, mas olha só que passagem linda, interessante, o final, muito mais ainda, porque diz que o homem adorou ao Senhor. A gente sabe, irmãos, que a igreja, ela é a família de Deus, o corpo de Cristo e o santuário do Espírito Santo. Deus, o Pai, Ele está constituindo a família, uma família que viva em unidade, amor, que tenha o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo coração, a obra de Deus, o Pai. O Filho, Jesus Cristo, está constituindo o corpo, um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, dando a sua justa cooperação, e ele sendo o cabeça, a autoridade máxima deste corpo. E a igreja também é o santuário do Espírito Santo, obra do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, está levantando um templo, não feito por mãos de homens, mas um templo constituído por pedras vivas, pedras que vivem, pessoas que têm comunhão. A ênfase é a comunhão, é a santidade. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos nesta obra de constituir a igreja. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E nós, como igreja, todos nós que somos discípulos de Jesus, que nós fomos batizados em Cristo, agora nessa nova vida, temos essa responsabilidade de viver, de cooperar com a constituição, com o lapidar, com a preparação da igreja, que é a noiva de Cristo. Essa é minha responsabilidade e tua. Amém, irmãos? Todos nós juntos, todos nós trabalhando em função de viver, de ser igreja para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. E a igreja, ela é conhecida por suas características. Eu estava analisando, meditando e muitas pessoas acham várias características da igreja de Cristo, da verdadeira igreja de Cristo. Na verdade é uma igreja. Mas aqui nessa mensagem nós encontramos 3 características que são essenciais. Por que a gente fala essencial? Porque é a essência de onde saem as outras. Dessas 3 características essenciais da igreja, saem todas as demais. E nós vemos aqui nessa passagem, nessa mensagem do capítulo 24 de Gênesis. Eu já ministrei isso há alguns anos atrás, e cada vez que eu passo na meditação da palavra de Deus, nessa leitura, eu sou tocado por Deus em rever, em analisar novamente isso. Então, eu quero repartir com os irmãos essa mensagem
que são 3 características essenciais da igreja de Cristo. Amém? Onde está a igreja de Cristo aqui? Então, somos nós. 3 características essenciais, que significa que não pode faltar em nós. Amém, irmãos? Não pode faltar, é essencial, é algo que de maneira alguma pode ser excluída. Então nós sabemos que nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Hoje nós vamos participar da comunhão, do cálice, do corpo de Cristo, que também é um recurso que Deus nos deu para a edificação da igreja. Então nós vamos analisar aqui um pouquinho. Para começar, eu queria fazer um panorama geral da história, para nós compreendermos melhor. Diz aqui, começando no versículo 1, diz que Abraão já estava com a idade avançada. E é interessante que diz que Deus o havia abençoado em tudo. Abraão era um homem próspero. Ele tinha um servo. Se nós formos ver no passado, esse servo é o servo Eliezer. Esse servo era aquele que iria herdar tudo que ele tinha, caso Isaac não nascesse, caso Abraão não tivesse nenhum filho. Então este servo era um servo muito honrado na casa de Abraão. Ele cuidava de todos os bens de Abraão, administrava. E Abraão, por estar com a idade avançada, provavelmente Isaac devia ter uma média de 40 anos de idade, solteiro. E então Abraão, sabendo que logo haveria de partir para o Senhor, e sabendo da promessa que Deus havia feito, de que a sua descendência seria como a areia da praia do mar. Estava andando com a Zenaide ontem, fui dar uma caminhada na praia, falei, minha flor, dá uma olhadinha nisso aqui. Olhei uma areia. O que é isso? Eu falei assim, Deus disse que a geração de Abraão é como a areia que está na praia do mar. É de surpreender. Então Deus havia prometido, e Abraão se preocupou com seu filho, em arrumar uma esposa para o seu filho. Interessante que Abraão morava na terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra que a idolatria corria solta. As pessoas que habitavam ali eram adoradores de outros deuses. Mas Deus trouxe Abraão ali e prometeu dar aquela terra, terra que mana leite e mel. E Abraão tinha que firmar a residência ali. Mas um detalhe, que ele chamou seu servo e disse, olha, você põe a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Deus do céu e da terra que você vai arrumar uma esposa para meu filho Isaque, alguém que não seja da terra de Canaã. Abrindo um parênteses aqui, terra de Canaã representa o mundo, o sistema. Ele disse, vai até a Mesopotâmia, a minha terra natal, e traga uma esposa da minha parentela, porque ali naquela terra morava Naor, irmão de Abraão. Mesopotâmia, nos dias de hoje, é onde é o Iraque. De Israel para Iraque, eu estava vendo lá, fazendo uma pesquisa, dá 700 quilômetros, mais ou menos. E o servo jurou, pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, e segundo os estudiosos, esse juramento feito, colocando a mão por baixo da coxa, é um juramento que deve ser honrado até depois da morte. Então significa que se Abraão morresse, o seu servo tinha a responsabilidade de cumprir a promessa que fez diante de Deus. Vai mergulhando nessa história, para você compreender o que Deus está querendo falar. Então o servo juntou 10 camelos, com todas as riquezas que havia ali, abasteceu de 10 camelos e saiu em direção à Mesopotâmia, 700 quilômetros. Dizem que o camelo faz 5 quilômetros por hora.
Se você for calcular, ele deve ter demorado uma média de uns 10 dias para ele chegar até a Mesopotâmia. E foi. Chegando ali, ele não conhecia Rebeca, não conhecia, provavelmente, não se lembrava da fisionomia do irmão, dos parentes de Abraão, mas sabia que ali era a terra. E ele, diz ali que ele parou os camelos ali e fez uma oração a Deus. Pediu que Deus desse para ele um sinal, que a mulher que viesse buscar água ali naquele poço, aquela que ele pedisse para que ela desse de beber a ele, e ela prontamente fizesse, e ainda dissesse: eu também vou dar água para os seus camelos. Essa seria a mulher que Deus estava escolhendo para Isaac, seu senhor. E foi o que aconteceu. Ele acabou de orar, em seguida Rebeca surgiu na história. Diz que ela era formosa de aparência, virgem, a qual homem nenhum tinha tocado. E ela fez exatamente o que o servo havia colocado diante de Deus. Eu creio que aí já deu para sintonizar um pouquinho a história. Mas nós precisamos identificar alguns personagens dessa história. Essa história tem tudo a ver com a igreja, que somos nós. Isaac e Rebeca. Isaac na figura de Jesus. Rebeca, a figura da igreja. Amém, irmãos? Abraão na figura de Deus, o Pai. O servo na figura do Espírito Santo de Deus. 4 personagens aí. Você vê Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em função da igreja, em função de estabelecer ou de trazer, ou levantar, ou constituir, edificar a igreja, que é a noiva de Cristo. E dentro dessa história, nós vemos aí 3 características da igreja. Vamos ver aqui, versículo 16. Primeira delas. Diz aqui que a moça, quem é a moça? Rebeca. Quem é Rebeca? Quem significa Rebeca? Qual é a personagem que ela representa? A igreja. Olha só, irmãos, diz que ela era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Diz que ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Ali, aquela tradução diz que a donzela era formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Aí nós encontramos a primeira característica da igreja, que sou eu e você. Essencial para a nossa vida com Cristo. Pureza. Amém, irmãos? Ou santidade. Nós vemos nessa mensagem. Deus, Ele vem buscar uma igreja santa, pura, perfeita. O Eric trouxe aqui uma mensagem: santo, perfeito. Perfeito. Pureza. Diz ali que era formosa à vista. Está dizendo da aparência dela, física. Mas, irmãos, o que Deus nos revela nessa mensagem é que a beleza da igreja está no seu caráter. Pode deixar o texto aqui, por favor. A beleza da igreja está no seu caráter, na sua vida reta diante de Deus. Quanto mais santidade, mais lindo, mais perfeito. Interessante que diz ali que é virgem.
E se nós estamos falando de pureza, virgem significa pura. O que significa ser pura ou virgem? Significa que mantém o estado original da sua criação, desde que foi criada. Não se contaminou com nada. Presta atenção, meus irmãos. Todo homem, todo ser humano, todos nós, não somos puros. Por quê? Puro é aquilo que não recebeu nenhuma mistura. Nós já recebemos tantas misturas. O estado original que nós éramos quando nascemos se corrompeu. Mas presta atenção num detalhe: através do novo nascimento, através do batismo em Cristo, da nossa posição de servirmos a Deus, de um coração transformado, nós nascemos de novo. Aquele que está em Cristo é nova criação. Significa que quando eu e você decidimos por seguir a Cristo, nos tornamos purificados. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Puros. E a responsabilidade que nós temos agora é de manter a pureza, é de não nos contaminarmos mais. Amém, irmãos? Está entendendo o porquê do corpo e do sangue de Cristo, de nós participarmos deste momento com entendimento, com inteligência? Por isso Deus nos deixou esse recurso. O novo nascimento é o maior milagre que acontece na vida do ser humano. É coisa impossível aos homens, irmãos. Impossível. Mas a Deus é possível. Deus converter o coração de um pecador, de trazer arrependimento genuíno no seu coração, daquela pessoa que era toda corrompida, toda cheia de costumes errados, de práticas mundanas. De repente essa pessoa é transformada pelo novo nascimento. É isso que diz aí. Pureza. Mas nós podemos nos contaminar. E a mensagem de Cristo, de Deus para nós hoje, dentro dessa característica, é que Cristo, que Deus está preparando essa igreja pura, santa, sem defeito. E Ele nos traz a essência dessa característica que nós devemos ter, uma responsabilidade que é minha e que é tua também. Que nós temos esse dever diante de Deus, essa responsabilidade diante do nosso Deus, de nos consagrarmos, de buscarmos a Deus, de orarmos, de jejuarmos, de lavarmos nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, de confessarmos nossos pecados, de nos aproximarmos de Deus, de corrermos para Deus. Isso é nossa responsabilidade. Por isso que a igreja, Rebeca representa a noiva, a igreja, formosa à vista. A igreja tem a responsabilidade de ser luz nesse mundo, para que as pessoas vejam pureza, santidade, a quem homem nenhum tocou. Sabe o que é isso? Doutrina humana, doutrina de homens. Por isso é importante nós conhecermos a verdade, conhecermos a palavra. A palavra é um recurso para a santificação da nossa vida, para a purificação da nossa vida. Ela é a água que lava as nossas vestiduras, irmãos. Por isso eu quero, diante de Deus, para mim, vocês me incentivando e eu incentivando vocês a nós nos sermos cheios da palavra, que a palavra de Deus habite em nós ricamente, que não sejamos inconstantes, que não sejamos pessoas que uma hora
está cheio do Espírito Santo, depois está vazio novamente. Não, irmãos. Nós temos que viver constante, nós temos que ser cheios de Cristo, cheios da palavra. Amém, irmãos? É isso que Deus quer, característica da igreja. Presta atenção ali, ó. Diz que ela, o que ela fez ali? Ela, o que está escrito? Desceu aonde? Desceu aonde? Quem é a fonte? Quem é a fonte, irmãos? Jesus é a nossa fonte. A fonte da água viva, da água da vida. Diz que ela desceu. Essa é uma atitude da noiva. Espontaneamente ela desceu a fonte, se abasteceu de água e subiu. Se humilhou diante de Deus, se prostrou diante do Senhor, se encheu da água viva e subiu cheia para saciar a sede daquele homem ou de pessoas que possam rodear. É a nossa atitude diante de Deus, é a nossa vida diária como igreja. Presta atenção numa coisa, a palavra de Deus ela fala de princípio. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele guardava os princípios de Deus. O que é o princípio? A primeira coisa, a primazia. Deus nos dá a vida. Todo dia abrimos nossos olhos com saúde. O que eu tenho que fazer logo pela manhã, antes de falar com qualquer pessoa? Dobrar meu joelho, descer a fonte, beber e subir. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é maravilhoso, autor da vida, que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece, que nos ampara, que nos sustenta, nos anima, que nos cerca a todo momento. Então é essa responsabilidade da igreja: pureza, santificar tudo aquilo que não pertence a essa nova vida. Vamos manter o estado original de quando nós nascemos. Como foi teu nascimento? A não ser que o nascimento não tenha sido bem nascido. Mas se foi bem nascido, se partiu daqui de dentro do coração, com certeza você não será o mesmo. Tem que ser daqui, nascer da água e do Espírito. Aí você mantém o estado original da pureza. Amém, queridos? Bem simples, bem rápido. Mais uma característica que nós encontramos aqui da igreja. A segunda característica, versículo 17, continuidade aí do texto, falando ainda da igreja, Rebeca. Você vê que fala só da igreja, que é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que somos nós. Diz aqui, versículo 17: então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. Mais uma característica da igreja: serviço. Qual é a primeira característica? Pureza. Segunda, serviço, irmãos. É ou não é essencial para a vida da igreja? Algumas frases dos irmãos lá de Porto Alegre, né? Aquele que não trabalha, dá trabalho. Então, às vezes, é natural do ser humano, nós precisamos trabalhar. Você quer ver pessoa para dar trabalho? É aposentado dentro de casa. Eu estou vivendo isso agora. Me aposentei.
E a gente às vezes dá trabalho, a gente pensa que não, mas a gente dá trabalho. Então, irmãos, nós não fomos chamados para ficar ociosos, fomos chamados para trabalhar. E é interessante que nós temos todos os dons necessários para que isso aconteça. Diz ali, nesse texto, que o servo, que representa quem? O servo de Abraão representa quem? Da Trindade, quem é? O Espírito Santo. Diz que ele, vamos ver aqui o texto, o versículo. Versículo 10: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia. Aqui também no versículo 22 diz que ele deu presentes também. 23. Camelo acabando, o homem deu um pendente de ouro de meio ciclo de peso. Esses presentes, esse servo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele traz os presentes que são os dons, habilidade para presentear a igreja. É o dote que Deus traz e derrama sobre a vida de todos os membros do corpo de Cristo, trazendo habilidade, trazendo dons. Todos nós temos pelo menos um dom. E alguns dizem que são 700, mais ou menos 700 habilidades que cada um de nós, cada ser humano tem. É que nós não buscamos, porque todos nós temos. Então nós somos chamados para trabalhar e Deus nos capacitou para isso. Podemos ajudar, podemos cooperar através de oração, através de um talento que eu tenho, através de um copo de água fria, que Jesus disse até mesmo quem der um copo de água fria a qualquer um dos pequeninos, jamais perderá o seu galardão. Sabia disso, irmãos? O copo de água fria ali, mas o copo de água fria que tem ali, irmãos, foi Jesus que disse. É interessante nessa passagem que diz que, coloca ali naqueles 22, 17 em diante, diz que o servo pediu um pouco de água. 18. Respondeu: bebe, meu senhor. Então com presteza baixou o cântaro sobre a mão e lhe deu de beber. 19. Quando acabou de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. Agora eu pergunto para você, quantos camelos tinha ali? Quantos? 10 camelos. Sabe quantos litros de água armazena cada camelo? É de surpreender. 100 litros, no mínimo. Alguns um pouquinho mais. O camelo, ele abastece com 100 litros, ele passa dias sem beber água. E se você fizer a conta ali, vai dar 1000 litros, né, se não me engano. Eu creio que não foi tudo isso, mas para Deus nada é impossível, irmãos. Deus colocou isso para mostrar que a igreja não faz somente o que foi determinado para que ela faça, mas ela faz além daquilo. Amém, irmãos? Isso é algo que Deus plantou dentro de nós. Todos nós fomos chamados para o serviço, para cuidar de vidas, para proclamar o reino, para trabalhar, mesmo que seja para um encontro que a gente vai organizar, porque tudo que nós fizermos, façamos como para o Senhor. E são habilidades que Deus nos dá. Até no mundo, irmãos, quem toma conta de equipe aqui, quem é um empresário, ou quem tem um cargo numa empresa que toma conta de equipe, quem é que não gosta de um funcionário que você pede para ele fazer
tal coisa, ele faz bem feito, ainda faz mais do que você pediu. Quem é que não gosta disso? Quem é? Todos nós, irmão. Um filho. Pede para o filho fazer uma coisa para você. Se ele faz bem feito e faz além, não é de encher os olhos, de se agradar. Deus, o Pai, é assim conosco. Todos nós somos filhos de Deus e Deus nos chamou para trabalhar, e quando nós fazemos e fazemos bem feito e além do que nós devemos fazer, Deus se agrada. E é uma característica de todos nós. Amém, irmãos? E ele passou essa característica, ele observou. Não era qualquer coisa, bastava ela fazer só o que ele pediu, não. Senhor, me dá esse sinal, se ela fizer além, eu vou saber que é essa a pessoa que o Senhor escolheu. E é assim, Deus te escolheu e te capacitou a fazer além daquilo que você foi determinado a fazer. Amém? Você crê ou não? Eita! Eu creio. Em toda a minha limitação, eu creio que Deus me capacitou. Talvez antes de conhecer a Cristo, eu não tinha isso, mas depois de conhecer a Cristo, estou sendo aperfeiçoado nisso. E eu sei que Deus plantou isso no meu coração e também plantou no teu. E nós fazemos além. Amém, irmãos? Saiba de uma coisa. Hebreus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Você já leu esse texto? De Hebreus? Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Ele diz assim: e como você serviu e como tem servido os santos. E aí ele diz que exortava que progredisse ainda mais. E é o que Deus deseja de nós. Um parênteses aqui, só para nós finalizarmos esse segundo ponto, é exemplo de Jesus. Nós vamos cear Lucas 22, 24, em paralelo com João 13. Esses dois capítulos, ele conta uma história muito forte, que você e eu precisamos conhecer, que foi uma atitude do nosso Mestre, Jesus Cristo. Havia um costume no povo do Oriente, naquela época não havia asfalto nas ruas, o povo andava de sandália, os pés ficavam muito sujos. E toda casa que se entrava tinha que ter um escravo. Aqueles que tinham mais poder aquisitivo tinham um escravo, que uma bacia, uma toalha, para lavar o pé daquelas pessoas que entravam ali, para que elas se assentassem na mesa para comer. Se a pessoa não tinha tanto recurso, quem fazia era a pessoa menor da casa, ou menos honrada da casa. Como, por exemplo, um pai ou uma mãe, não, talvez um filho, ou talvez um filho mais novo, entendeu? Então era assim, pessoa menos honrada ou menor tinha que ficar ali na porta para lavar os pés, mas todos tinham que ser lavados os pés. E presta atenção numa coisa: na ceia, os discípulos entraram naquele cenáculo e tinha que ter uma pessoa para lavar os pés, para que sentasse à mesa para comer. Lucas 22 diz que eles começaram a disputar entre eles quem é que seria o maior entre eles. Eu sou maior, eu estou do lado do mestre, ele manda eu fazer tal coisa. Procurando ali os discípulos, quem seria o maior, porque o menor deles teria que fazer o quê? Lavar os pés dos outros. O que Jesus fez? Jesus, vendo eles ali batendo cabeça, Jesus levantou da mesa, cingiu-se de uma toalha, pegou água, começou a lavar o pé uns dos outros. Que vergonha, né, irmãos? O mestre. Pedro se surpreendeu: não, de maneira nenhuma o senhor vai lavar meus pés. Se não lavar, não tem parte comigo. Ele falou: então lava minha cabeça, lava tudo. Mas depois Jesus sentou à mesa e falou para ele: olha, os maiorais, eles vivem assim, disputando quem é que quer ser o maior, mas entre vocês não é assim.
o maior seja aquele que serve. Assim como eu vos dei exemplo, façam vocês também. Aí o que acontece? Surgiu essa doutrina de que às vezes, eu vou te honrar, eu vou pegar um balde e vou lavar o teu pé. Não precisa fazer isso, porque hoje já não precisa. Hoje tem sapato, tem asfalto, tem tudo. Serve a igreja. Amém, irmãos? Dá um copo de água, vê o que necessita, visita, cuida. É isso, é lavar os pés. Amém? Quantos querem fazer isso? Aleluia. Glória a Deus, eu quero aprender com Jesus. Então foi isso que Jesus ensinou. Hoje nós vamos cear. A gente pode guardar isso no coração. Serviço. Vamos no último aqui para finalizar. Está no versículo, logo no final ali, 56, diz assim, o capítulo é um pouco extenso. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo. Aí já falando com os pais de Rebeca. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Ele queria levar a esposa para a terra de Canaã. Disseram os pais: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Presta atenção, irmãos. Esse terceiro ponto está relacionado à sujeição, dependência. Por quê? Rebeca morava a 700 quilômetros daquele quem era prometido para ser marido dela. Ela não conhecia ele, não sabia quem era, a fisionomia, não sabia se era feio, se era bonito, se era bom, se era mau. Ela simplesmente se sujeitou. Sujeição fala de dependência, fala de estar debaixo de submissão de alguém, se colocar debaixo de sujeição. Ela simplesmente entregou, renunciou sua vontade, seus planos, seu projeto, sua vida com seus pais, seu costume, seu povo. Ela abriu mão de tudo e se entregou ao mestre, ao servo, ao servo não, ao marido, que é Isaac, vamos dizer, o noivo. O que isso tem a ver conosco? Essa grande característica na vida de um discípulo é a dependência de Deus. A gente tem aprendido isso desde lá do princípio. Depender do meu irmão é depender de Deus. É um princípio que Deus estabeleceu. Nós não conhecemos a fisionomia de Cristo. Nunca vimos. É ou não é verdade? Mas nós podemos contemplar pela fé. É isso que Rebeca, a igreja, a noiva, tinha no seu coração. Nós sabemos que Ele é bom. É ou não é, irmãos? Nós sabemos que o que Ele tem para nós é algo bom, algo precioso. Então nós podemos contemplar isso pela fé e nos submetermos, entregarmos por completo a nossa vida, a nossa vontade, os nossos planos, os nossos projetos ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Nós não devemos ter medo, porque Deus tem para nós um futuro e uma esperança, todos nós. E essas são 3 características essenciais na vida da igreja: pureza, serviço, submissão. São algo que nós devemos buscar para nós. Como é a tua vida como igreja? Como tem sido a minha vida como igreja, diante do mundo que nós vivemos? Qual tem sido
a maior dificuldade em relação a essas 3 características na minha vida? Importante nós meditarmos, pensarmos nisso. O que eu preciso melhorar diante de Deus nessas 3 características? Há sempre um momento para recomeçar diante do Senhor. Amém, irmãos? Nada está perdido, saiba disso. Quem está com Cristo, nada se perde. Ninguém é descartado. Jesus nunca abriu mão de ninguém. Ele diz: todos os que vêm a mim, de modo algum eu lançarei fora. O que acontece é que nós, por negligenciarmos essas coisas, acabamos nos afastando do Senhor. Mas Deus nunca se esquece de nós e nunca nos abandona. Presta atenção aqui num versículo. Versículo 21. Põe aí o 21. O homem contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada. Na minha tradução diz: levado a bom termo a jornada. Irmãos, aqui está falando do servo. Quem é o servo? É o Espírito Santo, a figura do Espírito Santo. Sabia que, dessa mesma forma, atualmente, o ministério que está aqui no mundo é do Espírito Santo. Ele atentamente observa, mas o olhar dele é aqui, nosso coração, para saber se nós somos a igreja, se nós temos essa característica. Ele observa. Aí eu me lembro daquela passagem tão conhecida de todos nós. Todos nós sabemos que os dias se aproximam, né, irmãos? Jesus está voltando. E Mateus 24:30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Versículo 31 diz que ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta e recolherá os escolhidos dos 4 ventos da terra, norte, sul, leste, oeste. Recolherá os escolhidos, figura do Espírito Santo, contemplando quem é a igreja. Versículo 30 diz que a igreja não vai estar mais, ela vai estar contemplando os povos da terra se lamentar, de cima para baixo. Essa mensagem de Deus para nós. Há esperança. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que viver com esperança, com alegria no nosso coração. Irmãos, todos nós somos pecadores por natureza. Por isso nós precisamos e dependemos do Senhor. Vivendo na dependência de Cristo, confessando o pecado, abrindo o coração, lavando nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, fazendo com temor, participando com temor desse tempo, como o de hoje. Nós vamos ter esse tempo que é uma realidade espiritual. Quando você pegar o cálice, quando você pegar o corpo de Cristo, você vai estar se santificando, lavando as vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso é importante a gente ter a oportunidade de abrir o coração. Amém, irmãos? Vou chamar o Leandro aqui para finalizar. 21h15, eu creio que mais 15 minutinhos a gente já está se liberando, mas nós vamos participar agora
dessa comunhão. Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir para os obreiros já se prepararem para servir a ceia. E aproveitando aqui, pegando o gancho do Beda, que ele ministrou, queria pedir para os irmãos abrirem 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. A ceia do Senhor, ela me traz 3 impressões aí que nós devemos ter bem claro no nosso coração. E a primeira delas é que a ceia é uma lembrança da vida e da obra de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, fala assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então a primeira impressão que nós temos sobre a ceia, que nós devemos aprender sobre a ceia, é que nós estamos nos lembrando do sacrifício do Senhor, principalmente da sua vida, da sua obra e da sua morte na cruz. Segunda impressão que nós temos sobre a ceia, que nós temos que ter claro no nosso coração, é que é um ato de aliança. Na continuidade do texto, aí no verso 25, ele fala assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E nesse texto aqui eu também gosto de ler na nova versão, né, na linguagem de hoje. Ele é um pouquinho mais claro. Ele fala assim: depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, a segunda impressão que nós temos é que a ceia é um ato de aliança. E ainda vai além, fala da nova aliança. E essa nova aliança é que nós somos salvos por intermédio de Jesus, né? O Senhor me faz lembrar do texto de João 3,16, né? Que fala que Deus deu a Jesus, né? E agora todo aquele que nele crê não vai mais perecer, mas vai ter a vida eterna. Então a nova aliança é essa, que o Senhor Jesus nos perdoou de todo o pecado. É graça. Graça de Deus, é um favor não merecido. Então essa é a segunda impressão que nós temos da ceia. É um ato de aliança. E a terceira e última, como o Bedo aqui também falou, é um ato de preparação. Na continuidade do capítulo 11, ainda no versos 26 em diante, fala assim: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Porquanto qualquer que comer desse pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então a ceia também é um ato de preparação, irmãos. A palavra aqui inicia falando que toda vez que nós ceiamos, nós estamos anunciando a Jesus até que Ele venha. E a palavra fala que nem mesmo o Filho e ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas só o Pai sabe o dia e a hora. Jesus virá como um ladrão na noite. Então é um ato de preparação, é um alerta que nós temos ao Senhor, que o Senhor está vindo, o Senhor está às portas. E no final desse texto, do versículo 28, ele fala que nós devemos comer do pão e beber do sangue. Então é um momento que nós temos para nos examinar. Se há algo no nosso coração, nós devemos confessar diante do Senhor, pedir perdão.
mas nós não devemos deixar de comer e beber, irmãos. É um momento que o Senhor está dando para purificar a sua igreja, como o Beda ministrou. É um momento de pureza para todos nós. Então, que nós possamos ter fé nesse momento e estar limpos diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Aleluia. Nós queremos orar aqui pelo corpo de Cristo. Senhor, sabemos que esta é uma realidade espiritual da Tua igreja, uma oportunidade que nós temos de celebrar a Sua morte, a Sua vitória, Senhor. Nesse momento nós oramos pelo pão, que é o Teu corpo, que sofreu na cruz por nós, que foi repartido por nós, e nós queremos Te dar graças, porque nós lembramos do ato do Senhor, nós lembramos da Tua vida e da Tua obra, e da Tua morte na cruz. Aleluia, Senhor. Nós também oramos pelo vinho, Senhor, que é o Teu sangue, que representa a nova e eterna aliança que temos contigo. Aleluia, que é através da graça de Deus que hoje nós temos acesso ao Pai. É o favor não merecido que foi repousado sobre as nossas vidas. Verdadeiramente o Teu sangue é a aliança que temos contigo, Senhor. Por isso nós também queremos fazer isso em memória do Senhor. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão receber o corpo e o sangue. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor.
Deus me comprou. Sangue puro e santo. Sangue puro e santo, vermelho como carmesim, o sangue de Jesus. Pessoal, pode cear, pode tomar. Pode comer o pão, tomar o cálice e a paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto ceamos, estava cantando e me lembrando que existe tantas coisas valiosas nesse mundo, como ouro e prata, mas a palavra de Deus diz que não foi por coisas corruptíveis, como ouro e prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Quando nós tomamos esse sangue, nós somos purificados. Primeira qualidade ali, nós vamos no processo de santificação da nossa vida. Mas é uma realidade, irmãos. É certo que todos nós somos rodeados por grande nuvem de testemunhas, e muitas existem no reino espiritual demônios que ficam rondando a vida do discípulo. Quando nós participamos disso, não tem demônio que fique perto de nós. Sabia disso? Não tem enfermidades. Isso aqui é saúde do corpo. Amém, irmãos? Você crê? Faça isso então, crendo nessa verdade. Você está declarando que você pertence a Jesus. Você tem uma aliança e demônio nenhum pode te tocar. Então bebamos dele. Lavados pelo sangue do Cordeiro, nós vamos continuar firmes na nossa caminhada, a nossa jornada, guardando, lavando nossas vestiduras, fortalecendo a vida dos outros, pureza, serviço, sujeição a Deus. E o Senhor vai nos alegrar cada vez mais, vai se alegrar conosco cada vez mais. Que Deus dê uma semana abençoada, de comunhão, de paz, de alegria, você e sua família, de proteção em nome de Jesus, de livramento na sua vida, na sua família, diante do mundo onde está uma pandemia. Deus te guarda, como a menina dos olhos do Senhor, você está sendo guardado, protegido, você e sua casa. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Semana de bênção para vocês, em nome de Jesus.